Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar estudando na carta aos Hebreus, capítulo 12, agora a partir do versículo de número 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o nosso caminho, nós somos peregrinos aqui na terra. Somos alguém que está a caminho da sua verdadeira terra. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos no mundo como Israel esteve no Egito, no exílio, na escravidão. Tudo aquilo que o exílio prosperava, eles prosperavam numa terra estranha, eles não consideravam ganho. Não era a vida que Deus tinha planejado para eles, não era a sua terra, não era a sua nação. Então, eles são peregrinos no deserto para chegar à terra de verdade, a terra prometida. E nós aqui neste mundo estamos numa corrida para a nossa terra, para o nosso lar, que é a eternidade com Deus, é o reino de Deus. Então não importa que este mundo prospere, esse mundo tem lapsos de ilusão, de vaidade, de riqueza, mas tudo é consumido. A crise, o ladrão rouba, a traça corrói, vem a ferrugem, vem a destruição. Estamos vendo a destruição pelo fogo, vemos a destruição pelas águas em algumas regiões, a destruição pelo vento, pelo terremoto, pela tsunami, tantas formas que este mundo tem para ser destruído. Já foi destruído pelas águas, agora será destruído pelo fogo. Então o versículo 2 nos diz: tendo os olhos fitos em Jesus, que peregrinou aqui conosco, num tabernáculo terreno, em carne, veio, se fez homem, habitou entre nós, e nos mostrou também toda essa brevidade da vida, ele próprio experimentando e nos mostrando. Então nós temos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós ouvimos a palavra de Deus nos falando do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus é este caminho, este autor e consumador da nossa fé, que nos leva nesse caminho estreito, o caminho do justo, que é o caminho da vida eterna, é o caminho da eternidade. Então não estamos aqui para usufruir dos pecados deste mundo, da vaidade deste mundo. Estamos de passagem, somos peregrinos nessa terra, tendo os olhos fitos em Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo. Ele é o irmão mais velho, que é o modelo para os irmãos mais novos que seguem as ideias, os ensinos do irmão mais velho. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Então nós temos aqui o galardão, a herança, o prêmio. Jesus também foi motivado por essa alegria. Fomos criados para a alegria. O nosso ser, ele está sempre em busca da alegria. A nossa motivação, queremos sempre uma razão que nos motive, um galardão especial, uma satisfação na nossa vida. Por isso toda a palavra de Deus vem nos prometendo vida eterna, alegria, paz, segurança, nova vida, eternidade. Jesus também tinha sua promessa, pela alegria que lhe fora proposta. Então ele já sabia deste caminho aqui na terra de dor, de morte, de sofrimento, de angústia, de tribulação, de humilhação nas mãos de ímpios, de pessoas maldosas, violentas, agressivas, que roubam os outros, que querem fazer os outros de escravos, que querem fazer os outros apenas trabalhar para ele, querem só saber objetivamente em que essa pessoa vai me beneficiar para que eu aceite aqui entre nós. Jesus também aqui foi tratado desta forma. E ao não oferecer, não compactuar com aquele sistema de iniquidade, de mentira,
Ele então foi morto, foi preso, foi apedrejado, foi humilhado. Quando ele chegou na sua terra, Jesus chegando ali em Nazaré, ele abriu as escrituras e disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Mas as pessoas ali da sua terra perguntavam: mas ele não é o filho da Maria? Não é o filho do carpinteiro? Não é ela que até agora não sabem o que aconteceu, que ela teve um filho, que José parecia que queria abandoná-la, não considerava como filho de José, até hoje achamos que não seja filho de José, e o rejeitaram. Começaram ali a murmurar, a dizer: como que uma pessoa como essa vem nos ensinar, nascido não de uma elite, sem formação, sem cultura, nascido aqui no meio do bairro pobre, aqui de uma família cheia de problemas, cheia de dúvidas sobre a licitude da sua concepção. Ele então foi rejeitado e ele foi ameaçado de morte para ser apedrejado. Ele passou no meio das pessoas e fugiu. Então, Jesus suportou a cruz desprezando a vergonha dessa rejeição, mas ele já sabia que assim é este mundo é leviano, assim é essa vaidade deste pouco tempo e da forma como as pessoas julgam e da forma como a pessoa carnal não consegue enxergar o espiritual. Jesus, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dizendo que quem vai falar é batizado com o Espírito Santo. Tem uma razão para estar ali falando. É o Espírito Santo. Não é o passado, não é o que ele tenha feito, não é o seu nascimento, não é a escola onde ele estudou, não é o filósofo, não é a cultura, a filosofia deste ou daquele lugar mais avançado que lhe dá condição de falar, mas é o poder do Espírito Santo. É a inspiração, é a sabedoria, são os dons espirituais. Mas as pessoas não conhecem, não têm experiência com o Espírito de Deus, não são espirituais, são totalmente materialistas, carnais, por isso o perseguem. Jesus, então, desprezando a vergonha, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, que é este o nosso caminho. Somos peregrinos aqui na terra, estamos a caminho do trono de Deus. Estamos a caminho do lar da glória. Estamos a caminho da presença de Deus. Lá está o nosso tesouro. É maravilhoso contemplar a riqueza que Deus já tem preparado para nós, que o servimos, que o adoramos em espírito e em verdade, que o glorificamos quando somos batizados com o Espírito Santo, temos intimidade com Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então essa é a alegria, essa é a motivação. É por isso que cantamos, é por isso que louvamos, é por isso que estamos aqui anunciando as Escrituras, para que vocês compreendam as Escrituras e saibam da razão da nossa alegria, da razão da nossa vida, da razão da nossa paz. Por que estamos servindo a Deus? Porque lá está o nosso tesouro, pela alegria que já nos está preparada. E assentou-se à direita do trono de Deus, ele pela alegria que lhe fora proposta. Então Jesus também é um modelo de fé. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor. Ele caminhou também por fé, pela promessa, contemplando a glória de Deus, mas ele, quando estava aqui conosco, ele obedecia ao Pai, ele dava ouvidos, ele seguia o mandamento, ele seguia o que Deus lhe orientava, a ponto de ter ali no Getsêmani um suor como gotas de sangue, pela aflição, pelo que ele já antevia, mas ele suportou. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Suportou o Getsêmani, suportou carregar a cruz, suportou ter as mãos feridas, furadas os pés na cruz, suportou ficar ali padecendo a humilhação, a zombaria, suportou tudo por amor a nós e pela alegria que lhe fora proposta. Se há uma proposta, há uma palavra
de uma proposição, foi apresentada a ele uma proposta, ele aceitou, ele se alegrou com aquela proposta. É uma proposta de alegria, uma proposta de vitória, uma proposta de reino. E nós também temos esta proposta, nós também recebemos como um contrato, uma proposta para que nós possamos colocar o nosso nome, assinar. Eu quero, eu aceito. É essa vida que eu quero, é essa vida que Deus está nos oferecendo. Versículo 3 diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então pensem em Jesus, olhem para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, pensem bem no que Jesus passou, no que ele suportou, para que nós também possamos suportar, se estamos passando, se já passamos, tivemos alguma oportunidade de viver uma situação dessa, tal oposição dos pecadores contra nós mesmos, vamos nos lembrar que Jesus também sofreu tal oposição dos pecadores, e nós também ficamos em silêncio, nós também ouvimos, sabendo de toda a ignorância do pecado, da carnalidade, da materialidade, da falta de espiritualidade, e lamentamos muito que estejam indo para o inferno, porque não são filhos de Deus, não são batizados com o Espírito Santo. E Jesus também orava e clamava e pedia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles estão no pecado da ignorância. Então não se canse nem desanime, continue adorando a Deus, louvando a Deus, e é exatamente isto que acontece, porque Deus nos dá a visão da sua glória, do tesouro que nos está preparado. Ele fala conosco, nós temos um relacionamento com Deus. E Deus vai nos tratando como filhos. E nós lamentamos que o pecador, se não se arrepender, irá para o inferno. Vai pagar por tudo que está fazendo, conforme deve ser, com a justiça de Deus, que vai recair sobre eles. Mas clamando e pedindo a Deus: Pai, perdoa-lhes. Veja como é o que está no versículo 4, quando diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, nessa luta contra esse pecado, da oposição dos pecadores, então na luta contra a ignorância das trevas, do mal, daqueles que não querem ver você tomar posse do seu tesouro. Guarde o que tens para que ninguém roube o teu tesouro. Então, esses pecadores estão nas mãos do diabo, que querem roubar, matar, destruir, como foi no Egito, como foi lá no Jardim do Éden. Então, essa constante luta, na luta contra o pecado. O primeiro casal lutou contra o pecado e caiu. Em alguns momentos, alguns homens e mulheres caíram. Jesus venceu. Jesus venceu porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, essa luta contra o pecado inclui o sangue do Cordeiro. Ele foi morto pelo pecado. O Cordeiro foi morto lá no Egito na Páscoa, na primeira Páscoa, para que o destruidor visse o sangue, e o destruidor que tinha a missão de derramar sangue, de matar todos os filhos mais velhos de cada casa, Deus deu a visão, Deus deu a sabedoria, o poder do Espírito Santo. Deus deu a resposta: passem o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, nas janelas, porque o destruidor vai se confundir, vocês terão vitória sobre o diabo, porque o mal vai passar, vai ver o sangue e vai se confundir, vai pensar que já houve a morte, que já foi feito, que não tem mais o que fazer naquela casa, e vai passar direto, procurando uma casa que não tem a marca do sangue. É o sangue da cruz, é o sangue da humilhação, é o sangue da entrega total a Deus, é o sangue do sacrifício, é o sangue do amor a Deus, da vida entregue a Deus no seu altar, da consagração a Deus. Este sangue, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram
até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós estamos resistindo. Ainda não vieram nos atacar de forma a tentar derramar o nosso sangue. Ainda está muito fácil, está muito tranquilo. O povo de Israel foi ameaçado de morte. O povo de Deus, em vários momentos, na Babilônia, foi ameaçado de morte. O povo de Deus, na época de Ester, de Mardoqueu, lá nas regiões da Pérsia, atual Irã, foram ameaçados de extermínio, de destruição. Podemos citar momentos mais recentes, agora mesmo, em que o povo de Israel tem sido ameaçado de destruição. Então resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas o poder do Espírito Santo nos dá vitória sobre o leão, nos dá vitória sobre o fogo, nos dá vitória sobre exércitos que se levantam contra nós. Mas nós estamos tranquilos, estamos felizes, estamos em paz, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Que você também receba essa vitória pelo batismo com o Espírito Santo. Seja abençoado hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.